Não vou falar aqui de como alguém morreu, como se fosse boletim de ocorrência. Vou falar de algo muito pior e muito melhor, de como um defunto pode narrar a própria existência. Sim, dá para ler este livro por uma lente existencial, porque ele faz aquilo que a vida evita com educação. Encara o vazio, a vaidade e o auto-engano sem pedir desculpas. É uma obra fundamental, e eu vou me debruçar sobre vários capítulos, do prólogo a momentos decisivos da vida dele, ou, para ser exato, da pós-vida. Minha missão aqui é tentar entender o que torna esse romance tão singular, porque não é uma biografia comum. A premissa que vira o jogo é dada pelo próprio Brás Cubas, e ele não está interessado em parecer simpático. Para início de conversa, a regra é simples. Ele está morto e faz questão de esfregar isso na nossa cara. Brás não é um autor defunto, alguém que escreveu e depois morreu, como manda o figurino. Ele é um defunto autor, escreve do túmulo, e essa perspectiva é a chave de tudo. Liberta-o de agradar, de se justificar, de fingir boa intenção. O cadáver, ao que parece, é mais sincero do que o cidadão. E o tom já aparece na primeira página, com a dedicatória que virou folclore literário. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Não é só impacto, é programa, humor negro, pessimismo e uma honestidade brutal. O tipo de honestidade que a gente finge admirar, desde que não seja dirigida a nós. Essa liberdade explode na estrutura. Brás rasga o manual do romance e começa pelo fim, pela própria morte. Sim, pelo fim, porque aqui não tem suspense, tem autópsia. Ele descreve a cena com uma frieza quase cômica. Morreu numa sexta-feira, em agosto de 1869, aos 64 anos, solteiro, rico e só com 11 amigos no funeral. 11 amigos é um detalhe delicioso, não pela matemática, mas pela miséria social embutida. E o que eu acho ainda mais revelador é a causa da morte. Não foi apenas pneumonia. Foi, nas palavras dele, uma ideia grandiosa e útil. O emplasto Brás Cubas, um remédio para hipocondríacos. Morre de grandeza em forma de pomada. Se isso não é Brasil psicológico, eu não sei o que é. E aí começa a autoanálise impiedosa. Por quê? Visto daqui, do mundo dos vivos, onde a gente gosta de se achar decente, isso poderia parecer filantropia, um homem tentando curar a melancólica humanidade. Mas é fachada, um disfarce, um modo elegante de dizer eu. Do túmulo, ele admite. A mola era a vaidade, o puro amor da glória. Ele não sonhava em aliviar sofrimento. Sonhava em ver o nome estampado em jornais, em caixas de farmácia, em letreiros. Era isso, ridículo, e justamente por isso, convincente. Entre a santidade e a propaganda, Brás escolhe boa propaganda, e ainda quer que a gente chame de ideia útil. Ele mesmo parece perceber o truque quando descreve o estilo. A pena da galhofa e a tinta da melancolia. Essa mistura é o motor do livro, e não por acaso. É o riso que corta e a tristeza que confirma. A dualidade está em todo lugar. Ele admite que a obra é difusa, que não segue linha reta, e cita inspirações como Laurence Sterne, mestre das digressões e da arte de falar com o leitor como quem diz: eu sei que você está aí, e eu não devo nada a você, mas a condição de defunto autor permite ir além. Brás não tem reputação para zelar, nem carreira para salvar. Pode, enfim, dizer o que muita gente pensa e quase ninguém confessa, que a própria vida foi, no fundo, uma coleção de pequenas vaidades vestidas de grandes palavras. É aí que entra a teoria das edições humanas. A teoria é brilhante. Cada fase da vida seria uma nova edição de um livro, corrigindo os erros da anterior.
E a gente vai publicando essas edições, uma depois da outra, até chegar à edição definitiva, aquela que o editor entrega de graça aos vermes. Veja que beleza! A vida inteira revisando, e no final, o leitor mais fiel não sabe ler. Há uma crueldade limpa nisso, e Machado escreve com essa limpeza. É uma metáfora de lucidez que chega a doer. Cínica, sim, mas também exata. A gente se reescreve para parecer melhor, e chama isso de evolução. E essa franqueza aparece com nitidez nos amores. Em Memórias Póstumas, romance não é redenção, é diagnóstico. Cada relação expõe uma falha nova, como se as pessoas fossem espelhos e Brás tivesse o dom de escolher sempre o reflexo mais feio. O interessante é que nenhuma dessas mulheres é o problema real. Elas funcionam como espelhos. Marcela reflete a vaidade juvenil, Virgília, a hipocrisia adulta, Eugênia, a covardia moral. Comecemos por Marcela. Brás a descreve com uma sinceridade obscena, uma dama espanhola que o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Ele nem tenta salvar a palavra amor, coloca preço, põe recibo e segue. Foi uma transação, e o narrador conta isso como quem narra o tempo, com naturalidade. Mas Machado não para aí. Anos depois, Brás a reencontra, e a linda Marcela não existe mais. No lugar, uma mulher envelhecida, com o rosto marcado pela varíola. Esse reencontro destrói a memória idealizada e obriga Brás a encarar a passagem do tempo. O tempo, claro, esse carrasco discreto que não pede licença e não tem pena de rosto bonito. Depois de Marcela, vem Virgília, a grande dama respeitável. Ele a conhece, ela está prometida a ele. No entanto, ele a perde para Lobo Neves, mais ambicioso, mais útil, e é só depois do casamento dela que o caso começa. O que já diz muito sobre o gosto dessa gente por virtude em vitrine e pecado em depósito. Se Marcela foi o amor comprado, Virgília é o amor proibido. E aí eu pergunto, era amor mesmo? Ou era o prazer da transgressão? Porque Brás parece menos apaixonado por Virgília e mais enamorado do risco, da adrenalina, do segredo, do teatro. A casinha na Gamboa soa mais como troféu do ego do que como ninho de afeto, um palco para ele fingir que tem vida interior, para representar o amante trágico como quem coleciona medalhas. A relação vive de aparências, ela preocupada com o status, ele com o próprio brilho. Um retrato devastador da elite da época, onde a moral é uma roupa de domingo e a verdade fica guardada no armário. E então vem Eugênia. A parte que mais choca não é o abandono em si, é a facilidade, a crueldade casual, quase administrativa. Ele a chama de flor da moita. Sente atração, mas tropeça num defeito. Ela é uma pessoa com deficiência, e na lógica social daquele tempo, isso vira sentença. Ele racionaliza a própria baixeza com a pergunta infame: por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Como se a natureza tivesse cometido um erro estético e ele fosse o fiscal encarregado de punir. A rejeição não tem nada a ver com caráter, inteligência ou afeto. É puro medo do ridículo social. O que os outros diriam? Eis o grande tirano, e ao confessar isso do túmulo, ele expõe não só uma falha pessoal, mas um mundo inteiro sustentado por superfície. Com isso, Brás completa o tríptico da falência amorosa. Com Marcela, falha pela vaidade. Com Virgília, pela hipocrisia. Com Eugênia, pela crueldade. Não é uma biografia sentimental, é um inventário de fracassos bem narrados. E às vezes, é só isso que a vida tem de coerente. E o livro ainda afunda mais fundo. Há um capítulo que parece de outro universo, o delírio. No delírio, Brás, febril, narra uma viagem alucinante.
Ele se descreve montado num hipopótamo, atravessando o tempo até a origem dos séculos, surreal, quase psicodélico, e encontra uma figura colossal, uma deusa que se apresenta como Pandora, ou mais diretamente, como a natureza. E a primeira frase é um tapa: sou tua mãe e tua inimiga. Adeus, romantismo de calendário. A natureza aqui não consola, ela explica e a explicação é feia. Essa natureza é indiferente, até hostil, encena uma visão de mundo pessimista, que permite aproximações com Schopenhauer. Ela diz que a vida não é dádiva, é flagelo, e que a morte não é tragédia, é a voluptuosidade do nada. Repare, não é apenas desespero, é uma inversão moral completa, como se tudo aquilo que a gente aprende para suportar a vida fosse, no fundo, uma cortina. Do alto de uma montanha, ela oferece uma visão aterrorizante. Os séculos passam e a história humana vira ciclo de guerra, ganância, sofrimento. Não há progresso, não há redenção. O espetáculo se repete. A natureza mostra que o indivíduo ela não significa nada. O que importa é a máquina da vida, moendo tudo, indiferente ao sofrimento das peças. O egoísmo como lei do universo. A onça mata o novilho, porque o raciocínio da onça é que ela deve viver. E nós, humanos, fazemos algo parecido. Só escrevemos discursos por cima. E aí vem o golpe de machado. Depois do sublime, o ridículo. O hipopótamo gigante começa a encolher, até virar o gato de estimação. Sultão! A razão volta e expulsa a sandice. O universo acaba e reaparece como gato. Machado nos lembra que a grandiosidade humana é um balão. Bonito, mas frágil. Essa filosofia não fica presa ao delírio. Ela reaparece em episódios pequenos, quase domésticos, e por isso mesmo, mais cruéis. O caso do Almocreve é perfeito. O homem salva Brás quando ele quase cai do burro. A primeira reação é gratidão. Ele decide dar 3 moedas de ouro. Mas logo em seguida, começa o espetáculo da racionalização. 3 é demais, 2, 1 já basta. No fim, ele dá uma moeda de prata. E o mais inacreditável é a conclusão. Ao ver o homem feliz com a migalha, Brás não sente remorso por ter sido avarento. Sente remorso por ter sido pródigo, por ter dado mais do que o estritamente necessário para comprar aquele efeito. É uma aula de mesquinharia com linguagem elegante, que é a forma preferida da perversidade. Outro choque é o reencontro com Quincas Borba, amigo de infância. Na escola, ele era o gracioso, a flor da cidade, o menino que sonhava ser imperador, promessa juvenil em carne viva. Mas, quando Brás o reencontra, vê um mendigo, um farrapo humano, que conta uma história triste, e ao final, Brás dá falta do relógio. É o confronto direto com a decadência, com o abismo entre o que a gente sonha ser e o que a vida faz da gente. E é esse Quincas Borba, o fracassado, que depois desenvolve sua filosofia, o humanitismo, com o lema ao vencedor, as batatas. Machado tem dessas crueldades elegantes. A teoria nasce da miséria e se veste de sistema, como se a dor precisasse de gravata para ser levada a sério. Então, qual conclusão tirar disso tudo? A força de Memórias Póstumas está nessa perspectiva única. Um narrador que, por estar morto, pode ser honesto. E essa honestidade revela uma vida medíocre, cheia de vaidade, covardia, projetos falhados, tudo contado com humor, melancolia e profundidade filosófica. E aí vem a questão final, talvez a maior ironia de todas. Brás Cubas passa o livro inteiro dissecando as próprias falhas e termina com um balanço positivo. A frase final é célebre. No entanto, fica a provocação. Ao escrever a crônica do seu fracasso em vida, ao criar uma obra tão inovadora e tão duradoura, não terá ele, Brás Cubas, o homem medíocre,
alcançado exatamente a glória que seu emplasto nunca lhe daria? Não terá ele, sem querer, vencido a morte de um modo que o próprio pessimismo o impedia de imaginar?